Shalom, meus queridos. Mais uma vez, nós estamos nessa palestra e aqui, à minha direita, se encontra a professora Francisca. E hoje nós vamos dialogar sobre a lei do Criador. A lei passou, sim ou não? Você que vai assistir, você procura saber através desse ensinamento se a lei passou ou não. Esse estudo vai dizer claramente sobre a lei. Professora, trouxe algum argumento sobre a lei? Trouxe. Shalom, ancião. Shalom, professora. Shalom para a igreja, shalom para os que estão nos ouvindo. Então, como o ancião falou, né, a continuação, né, do nosso tema, né, hoje é a terceira quarta-feira, né, que nós estamos esclarecendo pontos, né, desse tema. E continuando onde nós paramos, tem um ponto aqui muito importante que me chamou a atenção e eu creio também que vai ser interessante para quem nos ouve. Assim, os 10 mandamentos são o resumo da lei moral do Criador para Israel e descrevem as obrigações para o Criador e o próximo. O Mashiach e os apóstolos, aqui ele pergunta, aqui ele está falando, eles afirmam que como expressão autêntica da santa vontade do Criador, elas permanecem obrigatórias para o crente do Antigo Testamento. E aí, ele dá um texto bíblico aqui que fica em Mateus, de 37 a 40. Quer dizer, aqui ele está falando que o Mashiach e os apóstolos afirmam, né? Que foram dos crentes do Antigo Testamento. E agora, nós vamos ver aqui no texto de Mateus 22, 37 e 40, se procede de qualquer leitura que o ancião faz para estar dando uma fala, uma explicação a respeito. Mateus 22, 37 a 40. Pode ler? Pode ler, professora, para que a gente possa explicar aos amados presentes e para a congregação e está nos assistindo. Os que estão nos assistindo possam entender esse volume e esse mistério. E disse a Ruth: amarás ao Criador, teu Criador, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Era isso aí que a professora estava querendo resumo? É uma explicação, né? Porque Explicação sobre isso, né? Porque aqui, ó, ele está falando, ó, destes 2 mandamentos dependem
Toda, porque os críticos teólogos, se apegam muito nessa questão aqui, ó. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e o profeta. Na verdade, meus queridos, aí não é 2 mandamentos. Aí é resumido 6 mandamentos para o próximo e 4 mandamentos para o Criador. Nesses 6 mandamentos, em relação ao próximo, ele resume em uma característica. Se a fase é amar o Criador sobre todas as coisas, semelhante o próximo como a ti mesmo. Aí vai. Desses 2 mandamentos, resume toda a lei e os profetas. Agora, por que resume toda a lei e os profetas? Vamos nós deixar claro. Primeiro, a Escritura relata que todas as profecias sobre os santos mandamentos, ele é resumido em uma fase para com o Criador. 2 tábuas, 5 mandamentos em uma e 5 na outra. É resumido não os seus itens, não o seu grau, não a sua forma. É resumido a 2 tábuas, 6 para com o próximo e 4 para com o Criador. Dependendo dessa obediência, soma 10 mandamentos, e nesses 10 mandamentos depende das profecias dos profetas, resumindo em 2, para que as pessoas entendam, não é que diminuiu. Quem ama o próximo guarda 6. Como é que se ama o próximo? O 6 explica detalhadamente como ama o próximo. Honra teu pai e tua mãe, não mate, não adultere, não furte, não levante falso testemunho contra o seu próximo e não cobice a casa do seu próximo. Fazendo isso, depende de toda a lei em relação ao próximo e os profetas que vêm sempre malhando para que as pessoas pudessem estar com a obediência e o amor ao próximo. Este é o amor ao próximo. O amor ao Criador, a outra tábua, que é a tábua direita, a tábua esquerda, a direita é o Criador, a esquerda o próximo. Diz: não tenha outros deuses diante do único. Não tenha nenhum Deus diante do único. E não faça para si mais de escultura. Terceiro, não jure o nome dele em vão. E o quarto, guarda o sábado. Dependendo desses 2 itens, desses 2 mandamentos, aí resume toda a lei dos profetas. Nesses 2 mandamentos, vai ver seu conteúdo dá 6 em um, 4 em outro. A fase é o rótulo, é a entrada, o próximo, a entrada, o Criador. Dependendo de ser tudinho, a soma é 10. Só que é 6 com o próximo e 4 com o Criador. Então não tem como a pessoa se confundir.
Só se confunde aqueles que dizem que a lei passou e estamos de graça. Se estamos de graça, e se a lei passou e não há mais o amor próximo dos 6 mandamentos, então eu pergunto à professora: pode desonrar pai e mãe? Não. Mas por que não pode honrar pai e mãe? Porque está na lei dos mandamentos. Pode matar? Porque está na lei dos mandamentos. Aí confirma tudo que eu falei quase agora. Pode adulterar no peso, na conjugal e em outras áreas. Na palavra, não pode. Porque os mandamentos estão dizendo que não adultere. Pode roubar? Não furtar? Porque o 8º mandamento está dizendo que não. Pode levantar calúnia contra o próximo? O 9º mandamento está dizendo que não pode. Pode também desejar algumas coisas do próximo? Não. Aí confirma o que eu estou falando. Amar o próximo como a si mesmo. O primeiro mandamento são os 2 grandes mandamentos. Quer dizer, esse mandamento, a soma dele é 6. O amor criador, a soma é 4. Resumindo, os 10 dá 4 para um e 4 para outro. É a matemática, ela dividida. 4 para o criador, 1. 6 para o próximo, 2. Depende dos 2. 6 para um e 4 para outro. Primeiro que eu chego aqui e digo: olha, professora, tem 2 celulares, esse aqui é seu e esse aqui é meu. Era 1, mas agora fica aqui, não é 2? Se eu coloco aqui, engato os 2 aqui, torna-se 1. Assim é a matemática das mandamentos. Se a professora tiver alguma dúvida, pode malhar dentro desse mesmo esquema que nós vamos moendo ali. E aí, assim, eu estava aqui pensando, aqui está escrito, né? Está escrito direitinho, né? Ele falando, este é o primeiro grande mandamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem a lei e os profetas. A gente leu. Está escrito aqui. O ancião explicou. E aí, tem pessoas críticas que eu já ouvi falarem assim: mas está escrito na Bíblia que não se pode tirar nem um tio e nem um jota, não se pode tirar e nem acrescentar. Nós lemos o versículo, aqui ele está falando, nós lemos aqui, na íntegra, e aí o ancião está explicando. Há quem possa considerar que o ancião está acrescentando ou tirando? Não pode. Não pode, porque se o mandamento, acabei de dizer, se pudesse desonrar pai e mãe, se pudesse a pessoa matar, não tinha punição nem da justiça não tinha punição nem da justiça da terra e nem da do céu. Se pudesse roubar, se pudesse também cobiçar, aí ele dizia que a lei passou. E amor próximo. E o que é o amor próximo? É da esmola? Isso não é amor, isso é caridade. Então, caridade é uma coisa, amor é outra. O amor, aquilo que eu não quero para mim, eu quero para o meu próximo. Eu quero que alguém me roube? Não. Então, se eu não quero que alguém me roube, então não vou fazer também roubar o meu próximo. Isso é o amor ao próximo. Agora, se a lei passou, todo mundo pode roubar, todo mundo pode matar, todo mundo pode furtar, que é roubar a mesma coisa, e pode caluniar, levantar falso testemunho. Então praticamente, não é
sem ter nenhuma tese que possa mostrar o contrário. Aí já está claro. Se a lei passou, podemos fazer tudo isso aí, que nem o mundo que está aí apostatado, o mundo que está aí, você vê o mundo que está no mundo, rouba, é desonesto, engana, adultério, furta, que é roubar, que é de todos os lados, rouba no peito, rouba no troco, rouba de mão armada, tudo é roubo. Compra uma coisa por 10, vende por 50, tudo isso aí é adultério e roubo também. Então, se a gente ama o próximo, a lei diz que não faça isso. Então, a lei não passou. Agora, se a lei passou, tudo isso que o mundo faz, a gente poderia fazer também, porque a lei passou. Então, é uma imaginação marginalizada dessas pessoas sem noção, que diz que a lei passou. Então, se a lei passou, o mundo está certo. E para que se converter? Se são as mesmas consequências sem leis. Pinta e borda. Quando está lá no mundo, a gente fazia o quê? Adorava mais escultura, a gente quebrava o primeiro mandamento, tinha deuses, tinha deusas, o nome sagrado em vão podia dizer, jurar em vão, a escritura já proíbe pela lei. Poderia também, que nem as pessoas fazem. Eu estava passando agora no homem, um monte de imagem, a pessoa fazendo ali para vender. Quer dizer, podia fazer, e por que esse povo começa a dizer que o Deus dele é vivo, que está lá no céu, e é proibido adorar mais escultura? Mas se pegar em quê? Professor? Está pegando em quê? Se diz que a lei passou. Tá, mas a Bíblia diz aonde? Não é uma pessoa sem noção, são pessoas sem noção. Diz aonde? Diz nos mandamentos. Os mandamentos diz que não faça mais cultura. Não pode só ele, porque aí os pregadores contraditórios dizem, não, mas o meu é vivo, está lá no céu, e você é dono de barro, não sei o quê. Mas por que eles dizem que é dono de barro? Porque a palavra diz, qual a palavra? É um povo sem noção. Não é a palavra que diz, quem diz é o mandamento. O segundo mandamento diz, o primeiro diz assim, não tenha Deus diante de mim. O segundo, não faz para si mais cultura. O terceiro, não jura o nome dele em vão. O quarto, lê no sábado. Então a gente vê que a pessoa que fala isso são as pessoas que não têm noção. Você que está nos assistindo, e a congregação aqui, entenda, as pessoas que falam isso aí são pessoas sem noção. Se a lei passou, então qual é a finalidade do Deus deles? Quem é o Deus dele? Não do mundo. Ele é de imagem, o dele ressuscitou. É aquela palhaçada, sem saber o que está dizendo. É uma palhaçada, é um circo. Agora, se eu falar, o Salmo 115 diz o quê? Tem gente que se vê na escultura, que não apalpa, que tem olho, mas não vê. Isso. Quem falou isso? O profeta que foi o patriarca Davi, na sua melodia, explicando isso aí. Agora, se pegando em quê? Na lei, é dito na lei do Criador, de dia e de noite. Então a gente vê aí que não tem saída para essas pessoas que diz que a lei passou. Falar que está acrescentando nem diminuindo. Acrescentando, quer dizer, diminuindo, eles estão tirando. E acrescentando, também eles estão colocando coisas que não tem. Dentro da hora que eu digo que o domingo é o dia do Senhor deles, eu estou o quê? Acrescentando. Então, eles acrescentam e diminuem. E isso aí é grave. Agora não vai dar nada, mas no futuro, com o encontro com o rei, isso aí vai dar um problema sério. Ok, gostei da explicação.
A professora tem mais alguma dúvida? Não, eu entendi. Entendeu? Entendi. Posso fazer a outra pergunta? Aquela pergunta que a professora ia fazer no sábado, que não deu, já fez ela? É essa mesmo. Essa mesmo? Vamos para o próximo, então. Ancião, nós sabemos que, infelizmente, né, as igrejas se guerreiam entre si, né? Infelizmente. E a questão do judeu, tanto ortodoxo como messiânico, e os cristãos, é que uns defendem a antiga aliança e os outros a nova aliança. Uma classe defende a lei e a outra classe defende o favor imerecido, né? Vamos falar de graça, o favor imerecido. Mas pode falar porque lá só entende isso. Então tá bom. Então uma classe judaica defende a lei, que entra no Antigo Testamento. A outra classe, cristão, defende o favor imerecido, que é a graça. E aí, eu estava num certo lugar uma vez e o aluno perguntou alguma coisa lá para o professor e falou assim: porque os judeus, eles se acham melhor que nós em tudo. Eles são cristãos, né? Eles se acham melhor que nós que tudo. E aí eu estava estudando aqui o texto de Efésios 2, que o título traz como A Salvação é pela Graça. E aí tem, aqui no versículo 11, a salvação dos judeus e dos gentios. E aqui me chamou muita atenção o versículo 13, 14, 15 e 16. Eu vou ler a explicação. Mas agora, no Mashiach, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue do Mashiach, chegaste perto, porque ele é a nossa paz, o qual ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar entre si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar, pelo madeiro, reconciliar ambos com o Criador em um corpo, matando com ela as inimizades. Eu li até do 13 ao 16. Eu achei muito interessante e digno de uma palavra. Efésios 2. Efésios 2. Isso. Versículo 13, 14, 15 e 16. Mas o título está escrito: A Salvação dos Judeus e dos Gentios. Veja bem, meus queridos, a confusão que o povo leva para a Escritura, e uma coisa que não tem nada a ver, porque nós vamos explicar detalhadamente. E eu trouxe até esse versículo para a gente estudar hoje, exatamente para colocar na mesa, para a gente discutir esse assunto. E realmente aqui, diz aqui, o 15 diz assim, o CL foi do 15? 14, 15 e 16. 13. Mas agora, isso. No Mashiach, vós que estáveis longe, já pelo sangue do Mashiach chegaste perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo criar em si mesmo dos dois um homem, fazendo a paz pela cruz, e reconciliar ambos com o Criador em um corpo, matando com ela as inimizades. Do 13 ao 16.
isso aí que eu estava para nós colocar aqui na mesa. Primeiro, o Mashiach, que você conhece como Messias, a Escritura relata do sacrifício do Gólgota, que a morte dele, através da morte dele, ele desfez a inimizade que havia na lei, onde diz claro que ele desfez, destruindo na sua carne a abolição dos mandamentos, desfazendo a inimizade na lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo os dois novo homem, fazendo a paz, e pelo madeiro reconciliam ambos com o Criador, e o corpo matando como era as inimizades, e vindo ele evangelizou a paz, e vos estava longe, e aos que ele estava perto. Primeiro lugar, para que os amados entendam, os mandamentos, os 10 mandamentos, ele era constituído em quê? Em forma de ordenança. Primeiro, para que os amados entendam, a primeira coisa é que a antiga aliança, vocês conhecem, e nós conhecemos como o Antigo Testamento, ele foi aberto o sangue de animais. E esse sangue de animais, que o Antigo Testamento, ele foi aberto, chamava-se cerimônia. Essa cerimônia, eu pergunto, essa cerimônia, ela era pesada, maneira, ela servia de quê? De ai? Ela servia de maldição? Não, meus queridos, não, professor. Ela não servia de maldição, ela não servia de ai, porque, para nós chegar onde nós lemos aqui, a carta de Paulo, que o que ele quis dizer, não, de maneira nenhuma. Os mandamentos e as leis, vamos chegar lá. Primeiro, o testamento, quando ele foi aberto, ele poupou a vida de quem? Na sua abertura, de Adão e Eva. Se não fosse naquela hora aberto o Antigo Testamento, com o sangue daquelas duas ovelhas que morreu no lugar de Adão, que ele mesmo foi que fez sacrifício por ele e a mulher, o Criador determinou que fizesse, ele tinha morrido. De lá para cá, passou pelos patriarcas, veio Abraão, as 3 leis, cumprindo, aliás, cumprindo não, obedecendo. Quem cumpriu foi o Mashiach, foi o Messias. Aí ele veio e chegou ao sacerdote, ao subsacerdote. Quando a pessoa
quando a pessoa pecava, para que as pessoas não morrerem, o que era feito? Não era o sacrifício do animal? O animal não morria no lugar daquelas pessoas? O sumo sacerdote não fazia por ele, para ele também ser perdoado o pecado dele? Então, o testamento, ele era bênção, o testamento, ele era vida, o testamento antigo, ele era perdão e vida. Primeiro, esse Antigo Testamento, ele apontava para quem? Para o Messias. O Messias, para ele abrir com o seu sangue, primeiro veio as ovelhas, representando ele. Duas festas que é profética. Uma é Yom Kippur. Os dois novilhos, um para o deserto, o Messias, simbolizando o Messias levando os pecados de Israel, e o outro sacrificado, apontando para o Messias lá no madeiro, no Gólgota. O do Pêssego, profético, ao 14º, foi colocado na observação. Na observação, ao 14º, às 3 horas, que é a hora nona, Israel foi sacrificado. A gente vê que o Messias, de dia da manhã, a gente vê que o Messias, ele foi pregado às 9 horas, hora terceira, para se cumprir o do Pêssego, que o povo chama de Páscoa. A hora terceira, que é 9 horas. Às 3 horas, que é a hora nona, ele passa, tudo está consumado. Simboliza aquele cordeiro que apontou para ele, recebe toda a profecia lá no madeiro. Tudo está consumado. A obra que me desse a fazer. O véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Abriu o Novo Testamento. Aqueles cordeiros apontaram para ele. Lá vai os cordeiros do Antigo Testamento, às 300 tardes e manhã. De manhã, hora terceira, que é 9 horas. À tarde, hora nona, 3 horas. Era 2 sacrifícios, manhã e tarde, pelas pessoas que pecavam. Então, o testamento, ele era uma bênção. O testamento salvava a vida dos pecadores. Os animais morriam, dava seu sangue e a sua gordura em sacrifício. Seu sangue era derramado. Em holocausto, em cheiro suave, subiu o sacrifício através da sua gordura. Aí então a gente vê que era uma bênção. Agora, se a pessoa dizer, mas porque era dente por dente, olho por olho, vamos chegar agora aos mandamentos, que nós lemos agora a carta de Paulo. Quantas leis tinha? Vou repetir de novo: 3 leis. Primeira lei, a lei moral, dos 10 mandamentos. A segunda lei, judiciária, dividido estatuto e preceito. A terceira lei era do testamento. E essa lei do testamento se chamava as ordenâncias. Era a lei das ordenâncias. Não o testamento. O testamento era sangue. Só sangue. Sacrifício, perdão, vida. Agora, a lei do testamento era
E essas ordenanças, ela firmou-se em cima da lei judiciária, dividida em estatuto e preceitos. A morte das pessoas que transgredissem esta lei judiciária, que é dividida entre estatuto e preceitos, ela morreria no altar, porque ela vinha do sacerdote, do sumo sacerdote. Se brincasse com o vaso da casa do Criador, morria. Se brincasse com qualquer coisa no altar, morria. Belsazar, filho de Nabucodonosor, mandou buscar os caras, morreu, porque a lei judiciária, que é o estatuto do preceito, fez com que ele morresse com a morte que veio do altar. Os 10 mandamentos, quem pecasse contra os 10 mandamentos, morria apedrejado, primeira morte, segunda morte, lixado, a terceira morte, enforcado. Então, aí você vê 3 leis. Agora eu pergunto para os amados, a leis constituída, os 10 mandamentos constituídos em ordenância, existe, professora, sim ou não? E a congregação existe? Existe? Os 10 mandamentos em forma de ordenança existe? Não. Por que não existe? Porque era a lei do testamento, não o sacrifício. Não o testamento, era a lei do testamento. A lei do testamento, ela exercia onde? Nos 10 mandamentos. Tirou dos 10 mandamentos. Foi tirado dos 10 mandamentos. Isso, as suas ordenâncias, ficou o quê? Os 10 mandamentos. Sem ordenância. Ficou ele somente fazendo com que ele seja agora livre. Não tem mais ordenância. Tem ordenância? Quem pecar contra os 10 mandamentos morre? Não morre. Não. Porque as ordenâncias foi tirada. Com a morte do Messias, tirou as ordenâncias. Morre alguém agora fulminado lá no altar? Não. O senhor pinta e borda, prega o que quer, mente lá no altar, entra com o pecado, não acontece nada. Por quê? Porque a morte foi tirada do altar da lei judiciária. O senhor pinta, borda, pede dinheiro, escola todo mundo, arranca dinheiro todo mundo, mente que nem o diabo. O que a gente vê mais nessa igreja aí? Uma mentira do inferno. Ninguém é fulminado, é fulminado? Não. Ninguém é fulminado, porque foi tirado as ordenâncias da lei judiciária. Agora eu pergunto, a lei do testamento, não o testamento. O testamento era sangue, era perdão, era bênção, era vida, para aquelas pessoas não morrerem. Agora eu pergunto, as ordenâncias do Antigo Testamento foi tirada. Ela tinha que manifestar em quê? Na lei. Aí ela se viu o quê? Dente por dente e olho por olho. Nos 10 mandamentos. Tirou, ficou 10 mandamentos inofensível. Hoje, inofensível. Se a pessoa quebra um para com o próximo, ele quebrou os 10? Não, ele quebrou um. Ele tem que consertar naquele um. Hoje é assim. Aí, em relação ao Criador, ele quebra o sábado, ele vai morrer? Não. Apedrejado? Não. Tem que consertar tem que se consertar naquele sábado. Se consertar para guardar, até chegar um dia fechar os olhos. Aí eu pergunto, ele vai e furtador. Ele tem que fazer o quê? Se consertar dos roubos, naquele mandamentos que é em relação ao roubo ao próximo, que é 6. Resumindo, 2 mandamentos: amar o Criador acima de todas as coisas e o próximo a si mesmo. Se quebra dos 6 é se consertar naquele. Se quebra dos 4 se conserta naquele. Se quebra todos,
aí é dos 10. Agora, antigamente, quando os mandamentos eram em forma de ordenância, se quebrasse um, era o que? Réu de todos os mandamentos. Quebrou um, é culpado de todos os mandamentos. Hoje já não é assim. Hoje tem espera até a pessoa morrer para se consertar. Antigamente não. Antigamente era dentro, o olho era rígido, pecou, vai lá, o sumo sacerdote, julga tudo. Hoje em dia quem julga? Hoje em dia tem os pastores das igrejas, que ele pega, você adulterou, você furtou, vai passar 2 anos disciplinado. Ele não disciplina? Você vai pegar... Que disciplina? Os pastores. Não, mas que disciplina? Porque, não, assim, se é um membro de banco, simplesmente você vai ficar sentado no banco. Isso não é disciplina eclesiástica, para mim não. Eu vou chegar. Desculpa. Não, eu vou chegar onde a professora está querendo. Eu vou chegar onde a professora está querendo. Aí a pessoa é disciplinada. Fica sem tomar ceia deles. Aí é disciplinado. Fica lá no banco. Por que não está no banco? Porque ela adulterou. Por que está no banco? Porque ele passou ali, viu no celular e furtou e foi acusado. Ela vai ficar 1 ano, 2 anos. E ele também. Mas ela está dando dízimo? Não, o dízimo pode dar porque ele não tem nada a ver. O dízimo pode dar, mas ela vai ficar no banco. E ele também. Vai ficar no banco. Mas o dízimo não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente vê diante do Criador. Isso existe, professora? Não. Existe isso aí? Não. Se a lei agora é pela fé, que nem Abraão guardou pela fé, Abraão guardou as 3. Uma, ele guardou, que foi a lei judiciária, ele guardou, fazendo o que? No Pêssego, imolando o cordeiro. Ele também guardou a lei cerimonial, fazendo pelo pecado dele, da mulher e do filho. E guardou o 10 mandamentos pela fé, porque não existia ainda o mandamento em forma de ordenança, e nenhuma lei também era em forma de ordenança. Tudo ele guardou pela fé. Pela fé guardou o judiciário, que não tinha penalidade ainda, não tinha a forma, que era a forma de ordenância, por isso ele guardou tudo pela fé. Aí, hoje, depois lá do sacrifício do Messias, nós hoje guarda os mandamentos, guarda a lei judiciária, nós guardamos hoje pela fé ou é pela justiça? Pela fé, porque as ordenâncias foi abolida. A lei dos mandamentos em forma de ordenância foi abolida. Não os mandamentos literal, não os mandamentos, mas sim as ordenâncias. Professor, entendeu? Você está entendendo? Meu amigo, a igreja está entendendo? Foi abolido a forma de ordenância, não a leis. Aí eu pergunto, que nós vamos dizer agora, nós estamos na cobertura dos mandamentos. Agora eu pergunto, por que, professor vai me responder, porque antigamente, o sacrifício perdoava os pecados, mas as ordenâncias do 10 mandamentos, a ordenância, não os mandamentos, a ordenança que tinha nele, que era a ditadura de executação, de execução. Então, eu pergunto, por que o sacrifício não cobria quando alguém adulterava, ou quebrava o sábado, ou roubava? Falhas, um pecado mais ou menos, outra coisa. A transgressão tinha o seu limite, sua gravidade. Agora, por que não perdoar os pecados
alto de idolatria, também era apedrejado. Por quê? Professora, você que está assistindo, por quê? Porque a lei mandava e eles já tinham as pessoas, o conselho que julgava para executar. Por quê? Porque a lei fazia isso aí, professora? Porque o sacrifício não cobria as ordenanças, que é a ditadura, o rigor da lei, do mandamento, do judiciário e do testamento. Sabe por quê? Porque a lei era forte e o sacrifício era fraco. Então a lei mandava sacrifício fraco, e quem fazia o sacrifício era falho, que era o sacerdote. Prova tanto ele era falho, eles eram falhos, e o sumo sacerdote falho, era falho, prova tanto que ele fazia um também com eles. Agora, na nova aliança, no Novo Testamento, o Messias tirou o quê? Tirou as ordenâncias, dos mandamentos, tirou as ordenâncias da lei judiciária, apagou a ordenância e o rigor do Antigo Testamento, apagou e ficou só a lei dos 10 mandamentos. Por quê? Porque o sacrifício dele já foi o suficiente. Ele foi Por quê? Cordeiro Santo, Imaculado. Não é assim. Porque o sacrifício do Messias é forte e a lei tornou-se fraca. Quando ele tirou aquilo, quando a lei se deparou diante da graça, deparou diante do sangue, não mais de animal, do sangue puro, sangue celeste, do sangue do Adão vivo, o sangue poderoso imaculado, deparou com ele, a lei perdeu. A lei, ficou desse tamanho. Por que desse tamanho? Porque aquele rigor, porque aquilo se chama suas ordenanças, não teve mais o fortalecimento, não teve mais o império, aquela força de agir. A graça é quem age hoje. Agora, mediante o que? A obediência. A gente cumpre a lei? Sim ou não? Olha, eu tenho minhas dúvidas. A congregação, sei que a congregação vai responder. Você, no momento está vendo, não vai saber responder. Ninguém cumpre a lei. Por que ninguém cumpre a lei? Porque ela não foi feita. Meu amigo, você que está me assistindo. Eu não queria responder não, mas olha, ninguém cumpre, sabe por quê? Porque ela não foi feita para ninguém cumprir. A gente não consegue. Eu vou explicar por quê. Vou explicar para a professora, você, a congregação, você está assistindo. Ninguém cumpre, sabe por quê? Porque ela foi feita não para cumprir, ela foi feita para obedecer. Agora, se fosse para cumprir, esse relatório aqui é para a professora Francisca cumprir. Esse aqui para você cumprir. Esse relatório é uma jornada que você vai ter que começar daqui e vir até aqui. Mas só você que vai cumprir. Ninguém vai mais cumprir. Foi o que aconteceu com o Messias. Só ele cumpriu. Por quê? Porque tudo foi ordenado para ele. Os poderes apontaram para quem? Era para mim, para você? É para você, meu amigo? É para a congregação? Não. Apontar para quem? Para ele. A lei da cerimônia do Antigo Testamento, que era a lei cerimonial, que dava vida, que salvava a vida, porque os animais morriam, a favor deles. Apontar para quem? Para ele. Ele cumpriu, porque vinha para ele. Apontar para ele. As ordenâncias, a morte
Eles vêm a mim para quem tem a vida em abundância. Tirou a morte, tirou as ordenanças e ele cumpriu. Porque ele falou: eu não vim revogar as leis e nem os, mas vim cumprir. Por que cumprir? Cumpriu não foi os mandamentos. Não foi os mandamentos, meu amigo, que ele cumpriu. Ele cumpriu as ordenanças dos mandamentos, as ordenanças da lei judiciária, as ordenanças do testamento, que eram as ordenanças de seu rigor. Deu para entender, meus queridos? Deu para entender que ele cumpriu? Ele não revogou os mandamentos, ele revogou de maneira nenhuma, não vim revogar nem a lei e nem os profetas, mas vim cumprir. Cumpriu o quê? Ele cumpriu as ordenanças que apontavam para ele, o que estava nos 10 mandamentos, que se pecasse morria, se quebrasse morria. O rigor, as ordenanças, como disse Paulo aqui, nós lemos aqui, em Efésios 2, não foi isso, professora? Foi. Em Efésios 2, que os mandamentos, está aqui, da reconciliação lá do Calvário, pelo seu sangue, e ele fez aqui, cumpriu os mandamentos e sua forma de ordenança. A letra não. Na sua carne desfez a inimizade. Isto é a lei dos mandamentos, para criar em si mesmo um dos dois, novo homem, fazendo a paz. Antigamente era um velho homem, um homem que não tinha vida, um homem que trazia um fardo, que era as ordenanças dos mandamentos, era o rigor, era o medo, era o pavor. Depois da morte dele, agora um novo homem, uma nova criatura, tudo se fez novo. Vem a mim para quem tem a vida em abundância, relação aos mandamentos. Agora tem vida em abundância, que antigamente não tinha vida em abundância. Pegou, morria. Qual é a abundância que tinha? Se falhou, morre. Hoje não. É isso aí. Muitas vezes só pensa que tem a vida em abundância, só pensa que é para viver, ficar caduco. Não, meus queridos. É em relação à lei, a lei matava. A lei matava, o mandamento matava. Não vai passar dificuldade, né? O Senhor não vai passar o tempo, né? Porque tem que ter ele é abundante, né? Ele é filho do rei, tem que ter abundância, né? Isso não é nada disso. Abundância de vida, abundância de liberdade, de expressão de liberdade, porque a ditadura da lei, ele cumpriu. A lei era pesada, era ordenância, coisas pesadas. Ele cumpriu, mas cumpriu o quê? As ordenanças, não a lei. A professora entendeu? Os amados entendeu? Você, meu amigo, está entendendo o que está acontecendo? Agora veja bem aqui, eu coloquei aqui no relatório. Antigo Testamento, a lei e a lei. A lei forte, o sacrifício era fraco. Segundo, as ordenanças das leis, moral, judiciário, era potente. E o sacrifício não podia atingir. Todos pecaram, por isso a lei mandava executar. A lei judiciária, no altar, o criadormente fulminado. A lei de Moisés, que foi abolida. Que leis era essa? As ordenanças, não os mandamentos, as ordenanças. Terceiro, o testamento antigo era que perdoava os pecados através do sacrifício dos animais, que primeiro trazia perdão, segundo vida, porque os animais morriam no lugar do indivíduo. Terceiro, apontava para o Messias, ele tirou, porque era a salvar, por isso que viera a salvar, e por isso era fraco o sacrifício da lei.
das ordenanças. E o sacrifício do Messias, porque a lei agora é fraca e o sacrifício forte. 4. O Novo Testamento, sacrifício forte, leis fraca. Por que a lei agora é fraca? Porque ela agora não executa, ela agora não manda matar, ela agora está somente apontando um pecado. Nós agora guarda. Antigamente não é para guardar, antigamente era para obedecer à risca. E tinha também que cumprir as ordenanças, não do 10 mandamentos, da lei, da cerimônia, que era em rigor, e também as ordenanças que estavam nos mandamentos. E eles tinham medo dessa ordenança, eles caírem em fracasso nos 10 mandamentos e as ordenanças mandaram ceifar a vida deles. Porque o medo era as ordenanças, não os mandamentos. Eram as ordenanças. 5, perdoa, para perdoar, atingir a todos. Então tem que cumprir a risca, a ditadura, que é as ordenanças dos mandamentos. Mandamento que obedecia, se continuava obedecendo e com medo da penalidade, que era as ordenanças. Aí o Salvador tirou as ordenanças. Todos os pecados da lei, das ordenanças, e atingiu poderosamente. Só uma vez ele fez o sacrifício. Antigamente, quantas vezes era? Pecou, sacrifício. Hoje, quando a pessoa peca, tem sacrifício direto? Não. Uma vez só. A pessoa pede perdão e se lembra do sacrifício. E aí a pessoa recebe o seu perdão. Clama o nome dele e imediatamente pede perdão e já está perdoado. Segundo, não. Terceiro, as ordenanças deixou ele agora impotente para não matar ninguém. Antes sim. Terceiro, hoje a lei julga, mas não mata, porque o sacrifício tirou a morte que a lei trazia. A lei na forma de ordenança, viu, meus queridos? A lei na forma de ordenança, que está nos mandamentos. Não sei se você que está me assistindo está entendendo, mas os irmãos aqui eu acho que estão entendendo. E deu perdão total. E o arrependimento até a morte. A pessoa pode quebrar os mandamentos, mas se arrependesse antes de morrer, tem a salvação. Antigamente não tinha. Quanto que a mulher predejada, quanto a porta da graça fechar, agora isso aqui é importante, viu, professora e meus queridos? Quanto a porta da graça acabar, fechar, a lei dos mandamentos vai sentenciar, vai matar, sim ou não? Sim. Por quê? Porque a porta da graça fechou, não tem mais oportunidade. Se não tem mais oportunidade, tem que ter uma razão. E qual é a razão? Se não tem mais oportunidade. Então, mas o sangue do Mashiach, o sangue do Messias, não foi derramado? Foi. Aí a porta da graça fechou. Aí o que acontece? Fechou. Acabou o perdão. E o que entra então? Quem vai entrar agora? O juízo. O juízo? A sentença. A sentença. E qual é a sentença? A lei volta a ter seu império como antigamente ou não? Não. Pois que eu digo, professor, é profundo o negócio. O negócio é estreito.
fechou a porta da graça, a cobertura do sangue poderoso do Messias, Mashiach, acabou ali, entra o vigor da lei. Entrou o vigor da lei, o que vai acontecer? Com a volta dele. Fechou a porta da graça, entrou agora ele. Quem não guardou a lei, o que vai acontecer? Chegou agora o dia do juízo. Eu tive a oportunidade de guardar a lei, o quarto mandamento que é o sábado, me consertar nas leis, me consertar em tudo que eu estava tropeçando. 6 com o próximo e 4 com o Criador. Chegou agora o dia que a porta fechou. Aí então a lei agora entra em vigor. Agora ela entra aquele mesmo esquema lá do Antigo Testamento, que ela tinha a sua, não diga cerimônia, ela tinha as suas ordenâncias, seu rigor. Entra. Aí dessa vez, o que é que o Messias vai dizer? Não pense que eu vou vos acusar, mas você que foi dado a leis. Então naquele grande dia, o sangue dele não vai ter mais como perdoar. Ele tira, a porta fechou, ele tira ali o sangue dele, não purifica mais nada, que a porta fechou, passou a era, passou o tempo da graça, e agora volta a lei para julgar. Aí ele vai julgar. Aí ele vai julgar como juiz. Aí vem os 10 mandamentos. Não vou vos acusar. Está em Hebreu, é a boa citação. Não vou vos acusar, mas Moisés é que foi dado a lei. Aí a lei vai olhar. Os 10 mandamentos e acusa. E qual é a morte agora? É apedrejado? Não. E qual é a morte? A segunda. E a segunda morte é fogo e enxofre. Aí volta tudo de novo. Não tem mais a graça, não tem mais o sangue. Voltou. Aí, quem guardou, sobe. Quem não guardou, fica. Para a penalidade. Está vendo? O juiz celeste. E no dia do juízo, como sacrifício do Messias, já passou, ele não pode fazer nada, a não ser condenar pela lei no dia do juízo final. Agora eu pergunto, professor, o 10 mandamentos, ele foi dado para todo mundo na terra, ou só foi dado para Israel? E você que está me ouvindo, e a congregação, foi dado para quê? O 10 mandamentos foi dado foi para o mundo todo ou não? Acho que foi para o mundo todo. Para o mundo todo? Todo mundo conhece, pode não obedecer, não cumprir, mas todo mundo conhece os 10 mandamentos. Quem cumpriu, a única pessoa que às vezes apontava para ele, quem cumpriu, foi o Messias. Nenhuma lei foi apontada para nós, nem para Israel, foi só para ele. De mim falaram os profetas, de mim falaram a lei. Por isso que ele disse: eu vim cumprir a lei e os profetas, porque de mim falaram. Então, ele veio cumprir a lei. Que lei é essa? Foi 10 mandamentos? Agora nós estamos de graça com 10 mandamentos? Não, meu amigo, 10 mandamentos está aí para condenar você e eu no dia final, se não se arrepender. Hoje ele tem a oportunidade de se arrepender, de guardar. Então, apontar para ele. Por isso que ele cumpriu a lei. E o que foi que ele cumpriu então? Ele cumpriu as ordenâncias que estavam nos mandamentos, as ordenâncias que estavam na lei judiciária. Ele tirou, ficou só os mandamentos. A lei da liberdade, a lei da fé. Abraão guardou pela fé. Hoje nós guardamos pela fé. Nós estamos que nem Abraão, guardando pela fé. Porque não tem mais rigor.
Antigamente não era pela fé, antigamente era pela rigidez. Antigamente era pelo castigo, era pelo temor, era pelo medo. Hoje em dia não. Hoje em dia é pela fé. Guarde se eu quiser. Também naquele grande dia me respeito a decisão dele. Porque a lei vai. Termina o sacrifício, acabou a oportunidade. Por isso, professora, e vocês, congregados, e você que está me ouvindo, por isso que fala, a porta da graça vai fechar. Aproveite. Fechar de quê? Pô, pensa que é oportunidade, não. Ela vai fechar porque está dando oportunidade para a pessoa se consertar nas suas leis, nos seus mandamentos. Se eu não me consertar nos mandamentos e na lei judiciária e morrer assim, já era. E o mundo todo tem oportunidade de se consertar na lei dos 10 mandamentos e na lei judiciária que é pedido de estatuto e preceito. Chegou o dia que a porta da graça fechou porque ele tirou o sacrifício, não tem mais sacrifício, o sacrifício dele não vai valer mais nada. Quando não vai valer mais nada, aí entra o quê? Entra aquele período que é dentro por dentro e por olho. Aí entra a grande tribulação, o antimachia vai entrar, vai ser aquele negócio todo meia, Apocalipse começa a entrar, já era. Entendemos, querido? Fechou a porta fecha, dando a oportunidade de guardar os seus mandamentos. Agora pergunta, professora, para já chegar no encerramento. Onde é que está escrito que é para todo mundo na face da terra guardar? Eclesiastes 12:13. Veja o que diz aí. Para vocês entenderem que os mandamentos, ele foi dado para sempre. E não foi dado só para Israel. E outra coisa, também vou provar a vocês, meu querido, que está ouvindo, que ele vai estar lá. Lá vai estar no milênio a lei judiciária, que ele diz estatuto de preceito, os sábados, que já falamos, os sábados vai estar lá, os 7 sábados vai estar lá, os 613 mandamentos passou. Os 613 mandamentos passou, não passou nenhum. Os 613 mandamentos não passou nenhum. Prova biblicamente que ele permanece. Passou sim a ditadura, passou o que se chama, quase agora que eu falei, a cerimônia, que era a lei que trazia a vida para os seus dias, e também foi passado o rigor da lei e as ordenâncias dos 613 mandamentos. Essas ordenâncias passou e a graça entrou pelo sacrifício do Messias. Mas Eclesiastes 12:13. Pode ler, veja, leia para que os amados do outro lado assim, veja, e os amados vejam. Estamos chegando já para o final. De tudo que o homem tem ouvido, o fim é: teme ao Criador e guarde seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Porque o Criador há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. E aí? É para Israel? É para todo mundo. É que ele está fazendo coisa agora. Aí o pastor diz, você está suspensa, porque você quebrou tal nem mandamento em ti, porque você adulterou. Não, ou você furtou. Você é 1 ano. Vai ficar lá no banco. Agora pergunto, qual foi a autorização que o Criador deu para pastor suspender ninguém? Se a pessoa que errou, ele ou ela tem que se consertar dentro da lei do Criador. A penalidade vem dele. A alma que pecar, essa morrerá. Mas se não se arrepender, hoje a pessoa tem o perdão. Antigamente morria. Quando ele diz, a alma que pecar, morrerá, era
no tempo de dentro por dentro e por olho, sobre a lei, seu jugo e também a sua rigidez, né? Que era constituída em ordenança. Viu aí? Agora, para finalizar, meus queridos, vamos lá, para finalizar. Os mandamentos nós guardamos pela fé no tempo da graça. Pela fé. Nós guardamos. Não cumprimos. Quem cumpriu foi ele. Cumpriu porque apontava para ele as ordenanças dos mandamentos. As ordenanças da lei judiciária. As ordenanças do Antigo Testamento. Foi aberto. As ordenanças do Testamento. Do Testador. Não os mandamentos. E sim as ordenanças que estavam nos mandamentos. Agora veja aqui, os salmos guardando. Veja bem, 12 e 17, professora. De Apocalipse. 12 e 17. Veja aí, meus queridos. Mostrando a vocês que os mandamentos existem e é para guardar. Paulo guardou os mandamentos sem ordenança, que foi abolida as ordenanças. Apocalipse 12, 17 diz assim: o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos seus remanescentes, da sua semente, os que guardam os mandamentos do Criador e têm testemunho do Mashiach. E aí? Lá, com quem é, meus queridos, que o diabo está revoltado? O inimigo, Satã, está revoltado com quem? Os que guardam os mandamentos do diabo e têm a fé nele, no sacrifício dele, como Abraão tinha a fé, porque de bem-aventurado aqueles que não vê, mas crê que o sacrifício dele é real, e cobre e perdoa. Agora pergunto, 12 de Apocalipse, 14 e 12, diz o quê? De Apocalipse. 14 e 12 diz assim: no final, foi visto todo mundo sendo salvo. Vê, meu querido, quem vai se salvar? Aqui ninguém julga ninguém, mas as escrituras julgam. Ele mostrou um povo entrando lá, e esse povo está aí relatado. 14 e 12 diz assim: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos do Criador e a fé no Mashiach. E aí? Passou o mandamento? Aqui, ó, veja o que diz aqui, ó, o negócio aqui, ó. 1 João capítulo 2, versículo 4. Veja o que diz. É uma lapada terrível. Nós estamos chegando ao final, meus queridos. Eu estou já dizendo já o versículo, para nós chegar ao final. 1 João capítulo 2, versículo 4. Veja a lapada que ele dá. 1 João. Hoje a pregação hoje é pela fé. A pregação, guardamos a lei pela fé, como Abraão guardou, porque o rigor da lei foi tirado. 2, 4. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. E aí? Está vendo, meus queridos? Ele diz assim, ó, aqueles que dizem conheço o Criador e não guarda os seus mandamentos, é o quê? Mentiroso. É mentiroso. Olha aí. Então, nesse caso, professora, o mundo é empestado de mentiroso. Mentiroso que eu digo, o mundo é empestado de pastor e mentiroso. Dizendo que aí pastor está de graça, sabe o que está falando? Está falando probleminha. Está aqui, ó. Aqueles que conhecem o guarda é mentiroso, não está verdade. Agora, ele tem outro mandamento? Veja o versículo 7 do mesmo capítulo. Veja o que diz aí. Se tem outro mandamento, veja se. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que deste o princípio ouviste. Desde o princípio ouviste. Está aí. Existe. Ele tem outro mandamento? Ao contrário, ele acrescentou. Eu vos dou um novo mandamento, reforçando o amor ao próximo. Está vendo aí, meus queridos? E finalizando aqui, ó. Aqui depois vocês pegam em casa.
Mateus 5, 17 a 19, que fala que ele veio cumprir, não abrogar na lei do testemunho, a lei e os profetas, e ele cumpriu a lei. Ali está mostrando, ele cumprindo a lei. Agora, que leis é? Os mandamentos, sim, os mandamentos, em forma de ordenância, em forma de vigor, que eram os mandamentos. Ele tirou e agora ficou pela fé, os mandamentos, e vivemos na lei da liberdade. Por que liberdade? Porque ninguém é forçado a guardar, ninguém é forçado a nada. Só que no dia final, a porta fecha, quem guardou está dentro, quem não guardou vai ter a penalidade vai ter, porque teve oportunidade no tempo da graça de se consertar na lei dele, dos mandamentos, e na lei judiciária, e não se consertou. Aí chegou o juízo, ele aí vai julgar. E no julgamento, professora, no julgamento, quem foi aprovado aí? O que Apocalipse diz? Apocalipse diz o quê? Aqui está a paciência dos santos, aqui está os que guardam o mandamento, e a fé, quer dizer, a chegada de um povo que aproveitou, que guardou pela fé, e obedeceu, literalmente. Então, meu amigo, não tem como escapar. Mateus 5, 17, 19, você depois aí em casa, a lei judiciária, que vai estar lá no juízo, 65, versículo 3 a 6, 66, versículo 16 a 18, Isaías 66, 23 a 24, Isaías 24, 4 a 6, a lei do testemunho, se não falar segundo essas palavras, nunca verão o quê? A alma, que é a salvação, que é ele. Se não guardar a lei do testemunho, nunca verão. Que lei é essa? A lei dos santos mandamentos, a lei judiciária, que é os estatutos, e as ordenâncias, que na época ele exercia. Só que a ordenância foi abolida, na forma da lei foi abolida. Que tinha a morte, a lei cerimonial foi abolida. E finalizando, Gálatas 3, de 1 a 20, Gálatas 3, versos de 1 a 28, Gálatas 4, de 1 a 20, Gálatas 5, de 1 a 26, 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 7 a 10, está vendo, meus queridos? Tudo isso aí foi a lei que era constituída nos mandamentos, as suas ordenanças, que foi tirada. Paulo foi o único a desvendar todo esse mistério, desvendou todo esse mistério, separou. Ele separou os mandamentos, os 10 mandamentos, ele separou o rigor, ele separou as ordenâncias que estavam nos mandamentos e deixou os mandamentos sem tocar na obediência. Que ele era judeu e obedeceu, foi constituído para obedecer, porque esse aí não é o dever só de judeu, é o dever de todo mundo na face da terra. E o Mashiach, ele não morreu só pelos judeus, morreu por todos aqueles que alcançam através dos esforços que o Rei do Céu tomar da força para entrar lá, que é a obediência aos seus mandamentos e o sacrifício que ele fez. Ele veio para os judeus, ele veio para Israel, e ele deu oportunidade como um relâmpago para os gentios, através da mensagem do Paulo e outra mensagem. Olha aqui, ó, os 10 mandamentos, Hebreus 10, 26 a 31, Hebreus 10, de 1 a 18, Hebreus 9, de 1 a 7, Hebreus 7, de 1 a 18, Hebreus 10, verso 16. Veja em casa, tudo isso aqui, meus queridos, é mostrando a vocês que a lei passou, mas a lei constituída em ordenância, a lei que estava nos mandamentos, as ordenâncias foi tirada. Hoje
estamos na liberdade da lei, dos 10 mandamentos, guardamos ela sem nenhuma ordenância, nem rigor, nem vigor, porque foi tirado seu vigor. Hoje o sacrifício é forte, a lei é fraca. Lá no Antigo Testamento, a lei era forte, o sacrifício era fraco. Hoje o sacrifício é forte pelo Messias e a lei é fraca. Só que quando ele fecha a porta da graça, a lei volta a ser potente para julgar e outra vez matar. Que não é mais com pedra, não é mais lixado, não é mais no madeiro, nem mais enforcado. Agora é fogo e enxofre. O castigo é severo, a qual é a segunda morte. Sem leis não há julgamento. E sem leis, Satã quer entrar lá. E ele foi o primeiro transgressor da lei. E é por isso que todo mundo é sujeitado a ser julgado pela lei quando a graça terminar. Quando a graça encerrar. Quando a graça perder o seu tempo, a sua dimensão, aí entra o juízo, e o juízo entra a lei, e não tem mais a graça, porque a graça foi dada. Já estamos com 2026 anos, e o povo ainda está brincando, sem querer se arrepender para guardar a lei dos 10 mandamentos, e a lei judiciária dos estatutos e preceitos. Que Deus abençoe a todos, e que todo mundo passe a guardar leis, que hoje é uma oportunidade dada pela lei da liberdade. Venha a mim, para que tenha vida em abundância. E esta vida é os 10 mandamentos. Quem entrar na vida, diz por mancebo rico. Quem entrar na vida, guarda os mandamentos e segue-me. Então, os mandamentos, meus queridos, é vida, mas os mandamentos, que hoje é na liberdade da lei. Que Deus o abençoe, e não se esqueça que ele está voltando, e juiz sem leis não é juiz, e ele vai vir como juiz, e achou claro que naquele dia vai vir como juiz. Hoje está como advogado, mostrando que o sangue dele tem poder, mas naquele dia acaba tudo saindo. Naquele dia fecha a porta da graça e entra agora no vigor da lei, e aí é sem piedade. E aí não tem mais proteção nenhuma, nem tem mais advogado. O advogado é hoje, o julgamento é hoje, no futuro é a sentença. E que vai sentenciar outra vez é a lei. Não vou acusar Moisés a quem foi dada a lei. A lei vai voltar em vigor após a graça, a porta se fechar. Aproveite. Que o Criador abençoe. Shalom, shalom. E no sábado, às 10 horas, vamos agora estudar, professora. No sábado vamos estudar sobre o Messias levou nossas enfermidades no madeiro e nossas enfermidades, e pela sua pisadura nós fomos sarados. O que significa isso? Ele levou as enfermidades, nós somos sarados. O castigo que nos traz a paz. O que significa isso? Sábado, vamos estar traseira e sábado domingo. Deus abençoe. Um beijo de cada coração. Obrigado, professora, que esteve nesse diálogo. Que Deus abençoe. E obrigado a vocês, ao auditório. E que as bênçãos do Criador iluminem cada vez mais a nossa mente.